Muito boa noite, minha Paraíba, muito boa noite a todos, muito boa noite a todo o Nordeste, é um prazer estar em mais um programa. Eu sou o Salles Dantas e o meu parceiro é o mestre João Costa. Portanto, hoje nós vamos bater papo, conversar, e eu tenho certeza que vai ser outro programa tão bom quanto os que nós já fazemos sempre aqui. Então, promete, não saia daí, fique comigo até, nós começamos às 10, às 9, vai até às 10, né, João? Boa noite, João. Boa noite, olá amigos, um abraço para toda a Paraíba, um abraço para Guarabira, boa noite para minha terra Pombal, alô Passo, alô Campina, alô Cajazeiras, alô você que está no Rio Grande do Norte. Vamos em frente, porque atrás vem gente. É isso mesmo. Ô João, hoje nós vamos conversar com o professor Paiva. O professor Paiva, ele foi vereador de João Pessoa, foi presidente da Câmara de Vereadores, ele foi gestor de faculdade por mais de 15 anos e é professor do IFPB. Nós vamos conversar, primeiro, sobre a educação, mas vamos conversar também sobre a experiência do parlamento, que mudou de lá para cá, professor Paiva. O senhor que tem um fato da época, lembra, João? Daquele cheque que ele devolveu erroneamente, na minha opinião, a prefeitura de João Pessoa. Como é que o cara devolve um cheque de quantos milhões? Boa noite, professor Paiva, né? Quantos milhões do cheque tinha, professor Paiva? O senhor devolveu no final da gestão? Não, a preço de hoje, eu acho que, corrigindo aí, João, daria alguma coisa aí, mais de 5 milhões de reais, né? Na época foi 1,5 milhão, né? Então, se você corrigir 2006, né? Para hoje, na época foi 1,5 milhão de reais, juntando 250 mil em 2005 e 1.250.000 de 2006. Então, uma devolução total de 1,5 milhão de reais. Veja, Salles, é aquela história. Quando eu tenho uma frase que é antiga, não sei, João, você pode me dizer quem é o autor, que diz assim: se não levar para casa, sobra. Damásio Franco. Pronto. Então é o seguinte, veja, não falta recurso. O Brasil é rico, o Brasil é um país que pode dar certo, se nós tivermos gestores competentes e honestos. Então precisa ter competência e honestidade, vontade de fazer e tal. Mas, pai, Luiz Fernando Veríssimo tem uma frase que diz o seguinte: o fundo do poço no Brasil é apenas uma etapa. Não, com certeza. Eu acho assim, o que Salles me pergunta, a questão da mudança, né? Veja, eu cresci admirando Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, né? Então você tinha pessoas que, assim, você gostava, um senador lá do Rio Grande do Sul, me esqueci o nome dele agora, né? Quer dizer, então assim, eu gostava de ver aqueles caras na tribuna, as proposituras, a oratória, né? Então hoje é o seguinte, você tem... Professor. Pois não, João. Me deixa interromper. Pois não. Essa questão do duodécimo, essa lei é correta? Porque a arrecadação é crescente, né? Câmara de Vereadores, Assembleias e o Congresso não constroem estradas nem hospitais. Quem faz isso são os governos. É discutível. É justo você dar um repasse violento proporcional, né? Para o judiciário, né? Para as câmaras, para as assembleias? Veja, eu acho que isso poderia ser discutido, né? Porque o que é que tem acontecido? Era 4,5%, acho que caiu para 4%, no caso da Câmara Municipal, né? Você pega os tribunais de justiça e veja, o judiciário brasileiro é pródigo em inventar penduricalhos, né? Gratificações, etc. Então você vê aí que tem juiz recebendo 500 mil, 1 milhão de reais, né? Por mês e tal. Então, assim, quer dizer, isso de penduricalho. Então, assim, isso é assombroso. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui a você, a questão de saúde. Né? Você, para conseguir determinados exames, determinado tratamento, consultas especializadas, Salles, é uma demora. Eu não tenho plano de saúde, Salles. O cidadão paga o preço Quando altíssimo. eu preciso, eu faço uns exames, vou no laboratório, peço aquela bateria de exames e procuro um consultório numa clínica popular dessa aí e tal. Então, eu conheço. Quando eu chego lá, cara, eu vejo aquelas pessoas pobres, humildes, tentando uma vaga para falar com um cardiologista lá, pagando 150, 200 reais e tal, quer dizer, então assim, veja, agora, a propaganda oficial é bonita, a propaganda oficial é de que a saúde vai bem, a educação vai bem, vai tudo bem, né? Então assim, agora, eu acho que cada população tem o governo que merece,
correto? E aí, assim, eu acho que num país de analfabeto, por exemplo, eu comentei com vocês aqui um pouco antes, que na pesquisa recente, segurança em primeiro lugar, educação em sétimo lugar. Então, ora... Essa pesquisa avaliava quais as prioridades... Qual é o problema que mais aflige, né, que mais aflige. Então, não que segurança não seja relevante, segurança em primeiro. Veja bem, a educação está em sétimo lugar. Eu dizia aqui a João, pode fazer aqui local. Se fizer aqui em João Pessoa, vai dar quinto, sexto, sétimo, é por aí. Então, num país de analfabetos, que tem 40%, a Paraíba tem 40% de sua população analfabeta. Se você considerar analfabeto funcional, passa de 50%. O analfabeto funcional, João, você bem sabe, é aquela pessoa que ela tem um diploma, ela está alfabetizada, mas ela lê uma notícia, ela não entende. Ela lê um manual de instalação de uma TV, ela não compreende, não tem compreensão. Então, essas pessoas é que elegem. Porque a política no Brasil, não é só aqui na Paraíba, nem só em João Pessoa, virou só duas coisas: dinheiro e tradição, e influência. E o que é pior, agora, recentemente, depois de Bolsonaro, você tem o critério ideológico. Você chega pedindo um voto, falando de proposta, de projeto, o cara diz, você é do lado de Bolsonaro ou é do lado de Lula? E ele esconde lá, e você tem que dizer. Porque, na verdade, você tem que se posicionar e tem que ser ou A ou B. Você tem que ser da faixa A ou da faixa B. É direita ou à esquerda. Então, isso tem sido critério. Aí você tem uma representação pobre. Né? Você me perguntava a comparação. Eu acho a Câmara de João Pessoa extremamente pobre. Sim. Em termos de fiscalização, em termos de acompanhamento. Tá certo? Então, dos debates. Eu acho que a educação de João Pessoa, entra governo, sai governo, não muda. Tá certo? E isso é uma lástima. Você tira pelo IDEB. O IDEB nosso, João, está congelado ali naquela faixa ali de 4 e pouco, 5 e pouco, não sai, não muda. Então, isso, veja bem, Cícero deixou de ser prefeito, Ricardo assumiu, depois veio o Agra, depois veio o Luciano, né, agora Cícero de novo e tal, quer dizer, o padrão é o mesmo. Veja, saúde e educação em João Pessoa monopolizam mais de 50% da receita do município. São, num orçamento de 4 bilhões aproximadamente, nós temos mais de 2 bilhões de orçamento para educação e saúde. E a gestão está na mão de quem? Da filha, ou da cunhada, ou do parente e tal. Quando você nomeia um parente, você não tem condição de cobrar, de exigir, de exonerar, de botar o pé no bucho, e eu quero qualidade, eu quero seriedade e resultado, entendeu? Porque tem que ter resultado. Se o cara não tem resultado, você veja. Ricardo Coutinho, acho que teve, durante o governo dele, uns 6 secretários de educação, quando foi governador. Na prefeitura, do mesmo jeito. Então, assim, o cara escolhe um secretário de educação que não tem história com a educação. O camarada não é educador, nunca foi numa sala de aula, não sabe o problema do aluno, o problema do professor, as questões da merenda, a questão da gestão, a questão de ensino-aprendizagem. Então, o critério é político. Tem um grupo que vai e coloca Salles. Salles é um comunicador. Eu vou botar Salles para ser secretário de educação? Se ele não tiver um Simancó, alguém coloca lá. Não é? Concorda? Então, muitas vezes, o cara tem que saber onde é que eu posso contribuir. Onde eu não posso contribuir, eu não devo ir. Professor. Não é? Pois não, querido. Ao longo dos anos, nós percebemos o seguinte: a qualidade estrutural das escolas, fisicamente, né, são excelentes, as escolas municipais. Né? Porque sobra verba, né? Então, veja bem, tem que torrar. Aí eu faço esse questionamento. Se as escolas são bonitas, espaçosas, com quadras, por que o aprendizado é tão ruim? Onde está o mecanismo de cobrança? Deixa no alunado ou nos professores? E o que João coloca é isso mesmo. Você vê escolas com tempo integral, que mudou, com alimentação, com laboratórios de robótica, com tecnologia, etc. Mas a gente observa que o aluno ele não tem obrigação de passar numa prova. Na minha época, a primeira vez que eu dizia que o 6º ano era o pior que tinha, não era? Lembra, irmão? A matemática do 6º ano era danada. Pronto, aí quando estudei o ano todinho. Eu sou do tempo da admissão ao ginásio. O ginásio, né? Eu era do ginásio, eu não, já veio de outra época. Mas assim, compreendo. Eu estou nessa câmera aqui, né? Então, compreendo. Quando, por exemplo, eu fiquei numa reprovação por 2 pontos, João, 2 pontos de matemática, né? Eu estudei o ano inteiro. Quando eu vi que eu fiquei reprovado por 2 pontos em matemática, me deu uma tristeza no coração, me deu uma fadiga no coração,
me deu uma agonia no coração que não tem tamanho. Por quê, meu querido? Porque você imagina, você passar o ano todinho, no final eu fiquei por 2 pontos. Sabe quantas vezes da minha vida eu fiquei mais reprovado? Eu nunca nem fui mais para a recuperação. Eu não ousava mais nem passar para ir para a recuperação. Eu cuidava de matemática, eu ficava de cima, porque era a única matéria que eu tinha uma certa deficiência naquela idade. Então, eu vejo que o aluno não tem que ser avaliado, o aluno não ser avaliado e isso ser impeditivo que ele continue, porque ele não tem qualificação para continuar, mudar de uma série para outra. Isso é a coisa mais absurda que eu já vi. Outro dia eu conversava com o diretor de escola, ele dizia assim, professor Paiva, o pior é que a gente não pode reprovar. Isso é do pé da letra. Não pode reprovar. Tem aluno que não vai, está reprovado por falta, tem aluno que não tem uma nota, um 5 numa matéria, ele não é reprovado. Então, assim, é algo assim assustador que está acontecendo com a educação. Né? Não tem porque ter mais esforço, você passa de todo jeito. Sabe, fale sobre isso, professor. Para contribuir com a sua fala e o questionamento de João, eu diria o seguinte, veja bem, essa questão de dentro de um mesmo ciclo ali, por exemplo, Fundamental 1, Fundamental 2, tem a história da progressão continuada, né? Então você não pode barrar esse aluno. E, além disso, existe uma prática nefasta que está, vamos dizer assim, João, popularizada entre as secretarias de educação, tanto municipais como estaduais, que é o quê? A pressão dos gestores, secretário de educação, coordenadores, em cima de diretores e professores, para ele não reprovar. E aí você pode me perguntar, mas por quê? Veja bem, o cálculo do IDEB, o cálculo do IDEB é feito levando em conta o índice de aprovação. Então, se você reprova muito, a nota final que os alunos vão ter, que a escola vai ter, ela é multiplicada pelo índice de aprovação. Então, esse índice de aprovação vai fazer com que nós tenhamos uma queda nessa nota. Para não perder a nota, o que é que se faz, então? Impede-se o professor de reprovar. Sim. Certo? Então, essa é uma prática. Então, por exemplo, se eu fosse deputado federal, fica até uma sugestão para os nossos 12 deputados federais aqui, vamos mudar a regra de cálculo. Se isso for lei, vamos interferir e mudar. A nota que o conjunto de alunos tirou é que é a nota da escola. A média foi 7, é 7. A média foi 6, é 6. Não tem que multiplicar pela aprovação, porque o que é que os caras estão fazendo? Estão manipulando. Então, por exemplo, eu tenho amigos, colegas que são professores de estado, de prefeitura e etc e tal, e eles recebem a pressão. Não pode. Tem que inventar nota. Aluno que não frequenta, aluno que não tem nota, é preciso fabricar nota. Você pode fazer uma pesquisa aí. Pode ir para a porta de escola, pega um professor, não precisa identificar para ele não ser perseguido e tal, e pergunta se não é o que eu estou dizendo aqui. Isso é uma prática generalizada. Tem quem faça diferente, mas é a minoria, a grande minoria. O superior também passa por isso? Veja, se o aluno, eu digo a você o seguinte, eu tenho uma prática lá, vamos fazer uma leitura coletiva, porque o aluno não lê em casa, João. Então vamos ler aqui, então eu coloco lá o dom, a disciplina, exemplo, sistemas operacionais. Então eu já tive casos de pedir para o aluno ler e ele não conseguia ler. Ele não conseguia ler, quer dizer, aquele aluno, ele no ensino superior, eu ensinei lá no IFPE em Pernambuco e estou aqui no IFPB desde 2022, e aí a gente encontra dificuldade. A pandemia, com aquele faz de conta, né, com aquelas aulas online e tal, aquilo ali quebrou, menino. Essa geração que hoje está fazendo faculdade foi vítima nos anos finais do ensino fundamental 2 e foi vítima no ensino médio. Então, esses alunos vêm com sequelas enormes e tal. Você me pergunta, tem problema com o professor? Tem. Porque hoje ninguém quer ser professor. Eu costumo fazer palestras, etc. e tal, e eu faço uma pergunta, quem quer ser professor aqui numa sala com 200, 300 alunos e tal? E aí ninguém quer. Antigamente, veja, eu tive nota 3 vezes para entrar em medicina aqui na UFPB, no tempo que só tinha a UFPB e que o cara para entrar em medicina tinha que ser bom. Tive 3 vezes, minha mãe era louca que eu fizesse medicina. Meu filho, faça medicina e tal. E eu nunca quis, eu quis ser professor. Então, eu sou professor porque eu quis. Né? Então, assim, eu tive essa opção, mas hoje o jovem não quer. Tá certo? Você pode ver, ninguém quer ser professor. Então, começa por aí. Então, os piores alunos vão fazer pedagogia, vão fazer licenciatura, vão fazer... Porque é praia. É porque até agora o governo botou uma bolsa, né? Não tem uma bolsa que o governo criou para estimular. Então, tem muita gente que não quer, mas sabe que vai receber uma graninha legal, tal, na graduação, a bolsa. Então, isso estimula. Por exemplo, pé de meia, é bom ou é ruim?
É uma ideia interessante, mas tem que ter fiscalização. Porque hoje o pé de meia, como o Bolsa Família, está servindo de quê? De pressão em cima dos professores. A quantidade de professor doente, João, com problema de saúde mental, pressionado pela direção da escola, pressionado pelos pais, pelos alunos, para ter nota, para passar, para não ter falta. Então isso, cara, está gerando uma geração de professores doentes. Então o professor não quer ser professor. E aí também, João, para complementar e para fechar a análise, nós temos problema de formação. Tem professor, eu conheço, camarada com doutorado, que é péssimo no português. Ele vai falar, ele se perde, ele vai escrever, ele se perde, ele depende do corretor, do Word, do corretor, do Google, etc. Lá vai tal, ele é péssimo. Então é o seguinte, você bota uma prova escrita, ele seria reprovado. Ele passa porque a prova é objetiva. Chega lá no concurso e tal, o cara tem uma boa conversa, etc. e tal, tem titulação e o cara consegue. Mas aí é o seguinte, hoje você tem doutorado, né? PhD e tal, que não sabe escrever. É analfabeto em português. Se você fizer uma prova apertada, ele não passa. Então, é sinal de quê? Da falência do sistema educacional, que vai da questão da formação do professor, da falta de condição, da infraestrutura física melhorou, mas muitas vezes... Hoje você não tem mais biblioteca, concorda? Exato. Quem não tinha biblioteca não tem mais. O aluno hoje não quer ler. Você às vezes dá um livro de presente, o aluno não quer, ele deixa lá. Eu já aluno bom, eu pego assim, tem um livro sobrando lá, toma aqui. Ele não quer, ele só quer assistir vídeo, ouvir áudio, fazer resumo usando a inteligência artificial, não quer mais ler não. Então nós estamos num caminho muito perigoso. E a lógica vai se acabando. Vai se acabando, tá certo? O Brasil, hoje, você pega o PISA, né? Participam 185 países. Nós ficamos na rabeira. Nós perdemos para a republiqueta, tá certo? Então, quer dizer, a gente tira aí 87, 85 em português e matemática, né, em interpretação de texto, em ciências e tal. Quer dizer, o Brasil está lá atrás, cara. Então, onde está na frente? Os países asiáticos. Mas sabe por quê? Lá na China, na Coreia, no Japão, tem disciplina. O professor hoje tem medo, João, do aluno. Tá certo? Então, aqui no caso aqui do 13 de maio, em que o aluno meteu uma martelada na cabeça do professor, o aluno vem, bota o dedo na cara do professor, tal, e muitas vezes a escola dá razão ao aluno. O professor não tem mais razão. Então a gente vive hoje o medo dentro das escolas. O camarada diz, eu sou da facção. Abra o olho, não me reprove, não tire onda não. Então na periferia funciona assim. Então eu conheço o professor que diz, eu tenho medo. Porque quando chega lá e diz, não mexa com esse não, que ele é da facção. Ele está lá na escola. Então, eu não quero. Isso acontece em João Pessoa? Sim, acontece. Eu não quero acreditar. Mas você pode acreditar que eu estou dizendo a você, porque eu testemunho. Hoje eu conversei com a diretora de uma escola, que veio pedir para sair, porque ela foi indicação do nosso grupo político. Aí ela disse, não dá para ficar, porque da escola tem dia que a facção manda o recado que eu tenho que fechar no outro dia. E eu vou ter que fechar a escola no outro dia, e sem ter argumento, não, a facção mandou fechar. E a coisa ficou tão comum, João, nas escolas, que a maioria dos bairros estão assim. Né? É muito complicado. Agora, eu quero que o senhor, depois do intervalo, nós vamos para esse intervalo agora, João, depois do intervalo, o senhor me traga as informações que o senhor, a análise do senhor também, com relação a essa violência que o professor, sua ótica, que mudar nessa violência que os professores e diretores enfrentam nas escolas, principalmente as públicas no estado da Paraíba. Né? Porque o Brasil a gente não pode opinar, mas aqui a gente pode colocar o nosso dedinho, né? e cutucar esse assunto. A gente volta já. Delavia Centercar, peças e serviços automotivos. Aqui você vai encontrar profissionais qualificados que irão cuidar do seu veículo. Pneus novos, peças em geral, troca de óleo e alinhamento 3D, deixando você mais seguro na hora de pegar a estrada. Os melhores preços em peças, pneus e serviços. Fica na Avenida Pedro Olâmpio da Silva, número 2000, São Bento, 99884-5678. Esse gesto aqui você conhece. Pode ser legal, positivo, joia, tem até mesmo outros significados ao redor do mundo. Mas em João Pessoa, ele também significa o respeito à vida. Motorista, ao se aproximar da faixa, vá freando devagar. Ligue o pisca-alerta e espere o pedestre atravessar. Depois é só seguir seu caminho. Respeite a faixa, respeite a vida.
uma campanha da CEMOB e Prefeitura de João Pessoa. O governo da Paraíba entra em cena na revitalização do patrimônio cultural e do centro histórico de João Pessoa. O Palácio da Redenção foi totalmente revitalizado e agora abriga o Museu de História da Paraíba. Ficou lindo demais. Bora visitar? Bora? Bora! O Teatro Santa Rosa e o Palácio da Justiça foram totalmente reformados. Os prédios do Parque Tecnológico, da Escola Técnica e de Artes e da Secretaria das Mulheres e Diversidade também. E olha a Igreja Nossa Senhora de Lourdes, toda restaurada. O governo também trabalha na reforma do antigo prédio do Comando Geral da PM. Por toda parte tem trabalho e investimento na conservação do patrimônio histórico e cultural. Afinal, é da memória preservada que a gente faz o futuro. Governo da Paraíba. A terceira cidade mais inovadora do Brasil é a que mais valoriza a educação. A cidade destaque na ONU pelo cuidado com o meio ambiente. É a que mais fez novos parques e áreas de lazer. Uma das melhores cidades do Brasil para se viver. É a que cuida bem de quem mais precisa e onde se cria mais empregos. É aqui porque o trabalho não para. Campina, que sempre foi grande, está cada vez maior. João Pessoa tá com tudo. Tá investindo mais de R$1 bilhão em infraestrutura. Tá com 1000 ruas entregues, 200 quilômetros de asfalto novinho e obras no binário do Unip e nas avenidas Rui Carneiro e Hilton Souto Maior. Tá avançando com a Ponte do Valentina e o Parque da Cidade. E vem aí a reforma do Mercado Central e o Complexo Viário Beira Rio. Tá com tudo mesmo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Sabe o que dá orgulho? É ver nossas crianças sonhando mais alto. É saber que talentos da rede municipal estão brilhando no Bolshoi. É garantir o amanhã com a poupança futuro. É abrir portas para que cada vez mais jovens cheguem à universidade. Porque cada conquista de João Pessoa também é motivo de orgulho para todos nós. Prefeitura de João Pessoa. Orgulho da Paraíba. Eu vejo um grande futuro e um relacionamento sério. Vai te dar trabalho, viu? Você terá muitas opções, mas uma vai te apaixonar. Com foco nela, virão dias de dedicação até realizar sua maior conquista. Que foi? Tá duvidando? Eu tava imaginando. Buscando um relacionamento sério com o mercado de trabalho? Quem faz técnico no Senai Paraíba faz acontecer. Matricule-se já. Continua o nosso programa, o Norte Debate. Eu sou Salles Dantas, meu parceiro aqui é João Costa e hoje estamos entrevistando o professor Paiva. Eu fiz uma pergunta antes do intervalo, que é sobre a segurança pública das escolas, para os diretores, para professores, e também eu quero acrescentar mais informações a essa pergunta, para o senhor poder dissertar sobre isso, com relação, professor Paiva, aos alunos que não querem participar do Enem, que não querem fazer determinadas atividades escolares, porque estão na fila para ser um soldado do tráfico. Eu pensei que isso não existisse, mas essas informações chegam corriqueiramente para a gente, de professores, que têm alunos com capacidade para fazer o Enem intelectual, mas eles preferem ficar na fila para ser um soldado do tráfico. Como é que o senhor vê isso, professor? Meu querido Salles, João, isso, na verdade, é uma consequência da falência do Estado brasileiro, certo? Então, do poder público, que deixa de ter competência
para chegar positivamente. Vou dar um exemplo. Alguns anos atrás, eu acho que, assim, independentemente da posição política, a gente deve valorizar o que é bom, né? Nós tínhamos, por exemplo, uma patrulha escolar. Hoje a Guarda Municipal é muito maior do que já era, certo? E eu acho que a Guarda Municipal podia fazer essa patrulha escolar. PM. Pois é, mas aí a obrigação não podia ser da Guarda. A Guarda hoje é muito maior. A corporação... A Guarda hoje é polícia. Sim, e a Guarda hoje, você tem, Salles, aí milhares de pessoas. O efetivo da Guarda é muito maior do que era antes. Então você poderia ter, por exemplo, por bairro. Você mapeava as escolas e tal, e você passando na frente das escolas, encostando. Esses membros da guarda, da patrulha escolar, conhecendo as crianças, conhecendo os pais, as mães, se colocando à disposição para resolver conflitos que às vezes você vê, luta, né, de jiu-jitsu, pancadaria na porta da escola, meninas batendo em meninas, grupo de meninas. Esse caso que aconteceu agora em Portugal, o garoto brasileiro que teve os dedos amputados, né, estava sofrendo bullying, perseguição, xenofobia lá. Então isso você tem também. Então isso aí que você falou, veja, é relato de professores amigos nossos, que na escola em que eles trabalham, não vou dizer aonde e tal, mas que se for mentira aí, pode dizer que é mentira, mas os professores sabem disso. Se você fizer uma enquete e for fazer essa pesquisa, você vai ver. Se a enquete for feita no anonimato, sim, é a pesquisa surgir. Mais importante que o Estado paraibano poderia fazer. Mais certeira do mundo. É a mais certeira, mais assertiva. Professor, pois não. Quando nós entrevistamos autoridades da segurança pública, essa pergunta ela é recorrente. A gente pergunta, é verdade que em determinada comunidade alguém precisa pedir autorização para entrar? Aí o secretário de segurança disse, absolutamente, isso não ocorre. João, aconteceu comigo. Hora. Eu disse, amiga, a polícia. A polícia, mas, João, aconteceu comigo. Você entra. Pô, vou relatar, cidadão é que não entra. Não é de ouvir dizer, aconteceu comigo. Eu ia fazer uma visita a um amigo em Mandacaru, ali na beira da linha. Certo. Tá certo? Ia na casa de um cidadão, amigo nosso lá, e aí vem um menino de 10, 12 anos. 2, com um revólver na cintura. O que me abordou na frente já vinha empunhando o revólver, apontando para mim. Aí eu disse, o que é que há, meu? Não, eu sou segurança aqui da equipe aqui do bairro e tal, e o senhor vai para onde? Vai para onde, coroa? Aí eu disse, não, eu vou na casa de Nildo ali, fulano, tal. Aí ele, não, pode ir, aí ele me liberou. Mas eu tive que pedir permissão a um garoto de 10, 12 anos, João, não era mais do que isso, certo? Os dois armados e tal. Então essa é a realidade. Então, agora, a força de segurança, veja, eu até, me perdoe, meu pai é policial reformado, mas eu acho que até interessa um certo clima de segurança, porque valoriza. Isso é verba. Valoriza as empresas de segurança. As empresas de segurança que são valorizadas. Sim, mas as forças também. Porque se você tivesse uma Suíça, uma Suécia, uma Dinamarca, que você não tem esse problema, não tinha verba para eles. Então hoje, por exemplo, é melhor, veja bem, é melhor ser coronel da PM do que ser professor com doutorado da universidade. O salário de um coronel da PM é maior do que o salário de um professor com doutorado, com pós-doutorado na UFPB ou no IFPB. Então, isso é uma inversão de valor. Não estou menosprezando, não. Certo? Que meu pai é PM, me sustentou com salário de PM, minha formação é de militar. Mas eu acho que é uma inversão de valores. Tá certo? E como você, por exemplo, você tem determinados cargos para AGU, advocacia, procurador, que ganha mais do que um professor. Então, você tem uma inversão de valores. Esse piso nacional aí docente é melhor do que era, mas tem muitos municípios que não cumprem. Que não pagam. Tá certo? Que não pagam. Então, assim, eu conheço amigas, professores que dizem, eu não reprovo. Eu não reprovo. Rasgaram os pneus do meu carro, arranharam. Por quê? Por causa do Bolsa Família. Agora, com o pé de meia, a pressão triplicou. Quer dizer que se o aluno for reprovado, ele perde a Bolsa Família. Sim. É brincadeira o negócio. Entendeu? Então, assim, condiciona coisas que não tem muita lógica. Mas até, veja, o Bolsa Família, na verdade, era Bolsa Escola, né? Quando o Cristóvão Buarque criou em Brasília e quando começou com o Fernando Henrique, era Bolsa Escola. E eu acho que é para valorizar a criança na escola. Mas a questão não é essa, a questão é que não tem fiscalização. Então você precisa fiscalizar. Por exemplo, Salles, desde 2012 foi apresentada no Congresso Nacional a Lei de Responsabilidade Educacional. O que é que diz essa lei? É uma proposta que visa responsabilizar, João, os gestores, o secretário de Educação, o governador, o prefeito, pelos resultados da educação no município ou no estado. E aí, veja bem, essa lei está congelada. Quando eles querem passar, passa ligeiro. Em uma semana, o Hugo Mota pauta lá,
Alcolumbre pauta no Senado e etc. De repente você tem aprovado aí em semana a troca de caixa sem discutir, sem validação, sem nada, eles aprovam. Essa lei está parada lá. Inclusive eu quero até mandar uma mensagem aqui para o Hugo Mota. Hugo, paute a lei de responsabilidade educacional para a gente moralizar a gestão, porque aí o prefeito, o governador só vai poder pautar, colocar, designar, né, nomear um camarada para educação se tiver história, se tiver competência, se for responsabilizado. A pergunta é, e desde quando Hugo Mota, o presidente do Senado, estão interessados nesse assunto? Sim, em pauta do interesse da nação? Não, concordo, mas veja, mas o maior problema, Paiva, uma oportunidade que eu acho mais importante é o governador. Dizer, João. Eu acho mais importante o governador fazer uma pesquisa anônima que não expõe as pessoas, para saber como é que os diretores e professores de escolas estão passando nessa insegurança com o tráfico. O governador precisa saber disso. O bom governo é aquele que sabe o que o povo pensa a seu respeito. O povo, a população, vê tudo isso aí já com muita normalidade. Por quê? Porque a coisa negligenciou-se demais. Então, o diretor de escola não pode cobrar, o diretor de escola não pode disciplinar, o professor não pode disciplinar, todo mundo está com medo. Todo mundo está com medo. É a pedagogia do medo. A pedagogia do medo. E essa é a realidade, não adianta a gente estar aqui com demagogia. Porque não sei o quê, não é bem assim. Vá, governador, faça uma pesquisa. Em todas as escolas públicas. Salles, todas. Não tem essa aqui porque é no Tambaú, Manaíra, não. Todas. Eu vi hoje, Salles, um dado interessante, João. Em São Paulo, esse ano, certo? Cidade de São Paulo, são 25 mil, quase 26 mil pedidos de afastamento, de licença com problema de saúde. A grande totalidade deles por problema de saúde mental. O professor não tem condição. Então, João, vá levantar João Pessoa, levanta aqui no estado da Paraíba, tal, você vai ver que é o seguinte, hoje, por que é que as pessoas não querem mais ser professor ou professora? Mal remunerados, ameaçados, perseguidos, tanto pelo poder público, veja, aquilo que eu falei aqui, o professor hoje não pode botar falta, nem pode reprovar, nem pode fazer prova arrochada, não pode exigir. Se você fizer uma prova e a maioria tira nota baixa, você é responsabilizado e tal, então quem vai fazer? É o professor que não presta. Você tem que abrir. E o aluno já sabe. Veja, você me perguntava aqui sobre a questão da qualidade de ensino. O aluno, ele é muito inteligente. Ele percebe, ele usa as brechas. Sim. Por exemplo, o sistema de recuperação é uma vergonha. Eu digo lá no IFPB, por exemplo, eu sou contra, mas é a norma. A gente, por exemplo, tem que fazer uma recuperação. O aluno passa o bimestre todinho escondido, não faz atividade, um bimestre tem 2 meses e meio mais ou menos. Quando chega no final, eu tenho que fazer uma recuperação. E muitas vezes, quem faz a recuperação tira nota maior do que quem trabalhou o bimestre todo. Se você não tiver cuidado, se você não apertar, eu já fui denunciado. Fui denunciado porque o aluno foi dizer, o representante foi dizer que eu não queria que o aluno recuperasse. Não é que eu não queria que o aluno recuperasse, eu queria que ele estudasse. Que ele se empenhasse, porque eu não vou botar uma atividade de recuperação qualquer para ele ficar com 10, enquanto que o colega que estudou o bimestre ficou com 7, 7,5 e tal. Então, assim, você tem que botar a altura, cobrar a altura. A meritocracia virou a caixinha de inversão de valores. Então, isso está acontecendo, veja bem, no Brasil todo. Do Oiapoque ao Chuí você tem, e é por isso que a educação brasileira é a lástima que é, e nós ocupamos os últimos lugares nas provas internacionais, no IDEB nós estamos patinando, no Enem você vê a vergonha que é, e uma coisa que a gente colocou aqui informalmente, esse problema, eu quero chamar a atenção de você, telespectador, esse problema do Enem, com esse rapaz lá do Ceará, que antecipou 3 questões de matemática, isso aí é a ponta do iceberg. O sistema de fraudar a avaliação da qualidade de ensino no Brasil está nessa linha aí. A Polícia Federal tem que investigar. Os caras descobriram uma maneira de fraudar, e isso se aplica para o IDEB, com a Prova Brasil, se aplica na questão do Enem, se aplica na avaliação do ENAD do nível superior, dos cursos superiores. Então, veja começa a fraude, como é que eles fazem? Veja, o caso específico desse caso que foi denunciado a semana passada, do Enem, o rapaz participou de uma validação das questões do Enem, ele decorou e ele comprava de companheiros que participaram em outros anos e tal, essas questões. Então, ele tinha acesso prévio às questões, porque o TRI
que é a sistemática de cálculo da nota do Enem, precisa que eu diga que aquela questão, João, é fácil, é médio ou é difícil. Em função disso, por exemplo, um aluno que acerta as questões difíceis e erra as fáceis, ele chutou. Então, aquela questão perde peso. Então, você precisa validar. Essa validação do banco de questões, ela é feita antes. O que é que eu, no meu entender, e eu chamo aqui a atenção da Polícia Federal, dessa questão aí, os caras inventaram uma maneira de furar, de fraudar tanto o IDEB, tá certo? A Prova Brasil, quanto o Enem e talvez Enad também. Então, isso aí... A fraude não é mais com escuta, com fila, com essas coisas, né? Pode ter também, mas essa fraude aí, veja bem, eles identificam as possíveis questões e trabalham essas questões com seus alunos. Então, você tem aí escola que estoura de uma hora para outra, você tem cidades que viraram referência, tá certo? Sim. Então, isso pode estar envolvido com essa máfia, professor, da fraude dessas provas, dessas avaliações do ensino no Brasil. Bom, esse é um tipo de fraude que é individual e é crime. Agora, eu pergunto para o senhor, do ponto de vista da instituição, o próprio Estado está fraudando? O que eu tenho observado, João, e recebido denúncia de colegas professores, é que como funciona no âmbito das prefeituras e, eventualmente, do Estado. O diretor recebe a pressão, uma ligação da secretaria. Procura esses alunos que estão sumidos. Tem aluno que não está frequentando. Traga, procura saber tal, se esse aluno tal ou não está tal. Mas o aluno não frequentou, está reprovado por falta, te vira. Bota a frequência dele e inventa uma nota para ele. Então, esse é o processo. Então, isso é uma fraude para quê? Para fraudar a nota final do IDEB. Agora imagina o caráter desse aluno, desse jovem que está se formando ali, o caráter que ele fica, pô, se o meu professor, se o meu diretor, se o meu secretário de educação está fraudando uma informação, que caráter esse cara constrói? Mas ele está se beneficiando, né? Concorda? Esse aluno, ele já percebeu, João, e ele aproveita as brechas para tirar proveito dessa sistemática aí, que ele não vai. Veja bem, o aluno, se eu sei que eu vou ser aprovado, sem esforço nenhum, que a escola vai me botar presença e vai inventar nota para mim, eu vou fazer o que lá? Então, é o que está acontecendo, e veja bem, não é uma, duas escolas, não. Isso é sistêmico. Isso é sistêmico. Certo? Agora, como é que você resolve isso? No caso do IDEB, você muda a sistemática. Você não multiplica mais pelo percentual de aprovação. Quanto foi que essa escola tirou? 7, a nota é 7. Então, se isso é lei, mude a lei. Então, fica aqui, ó, olha aí, bem, nossos deputados federais aí, o presidente da Câmara e tal, procure observar isso, veja isso, mude a sistemática, porque você vai quebrar as pernas de quem está fraudando. Mas ninguém está discutindo isso. O que é mais assim, absurdo, João, é que ninguém está discutindo esses assuntos, ninguém está nem aí para essa coisa. A educação, eu não vejo nenhuma discussão sobre educação. Não. A comissão do próprio Congresso de Educação não se discute esses assuntos, né? É complicado, é um país que precisa ser reinventado. Salles, tem outra questão que eu queria colocar aqui para vocês. Hoje nós estamos sofrendo, veja bem, nós estamos com dois sentimentos. Nós estamos assim abismados, né, impressionados com o poder da IA, do ChatGPT, da DeepSeek, do Gemini, Notebook LM, e tantas outras que todo dia aparece um produto diferente aí, um fabricante diferente, coloca aí tal, Copilot, etc. Tal. Por quê? O aluno hoje não faz mais trabalho. Sim. Você bota uma lista de exercício lá com 10 questões e ele joga lá no Gemini, no GPT, no danado que for, pronto, está aqui entrega. Entendeu? Então, por exemplo, você tem ideia, lá no IFPB, a coordenação do mestrado em informática mudou a sistemática. Por quê? Lá não tinha prova. Era uma análise de currículo e um projeto. O que é que eles descobriram? Os caras estavam botando o projeto para ser feito na IA. O projeto chegava tão perfeito que parecia um projeto de doutorado. Sim. E aí o pessoal, quando ia fazer uma entrevista, percebia que o cara não sabia de nada. Não sabia nem o que... Ele não se deu nem o trabalho de estudar aquilo que ele apresentou como projeto para a seleção do mestrado. Então agora tem uma entrevista obrigatória. Por quê? Porque só apresentar o projeto e o currículo não conta. Então, o pessoal se deu o trabalho de entrevistar, João, 200 candidatos. Meu Deus. Para quê? Para poder impedir que o fraudador,
que está usando a IA. Então a IA, veja, ela pode ser útil se for bem direcionada, se trabalharmos nos aspectos éticos, se formarmos os professores, e que o aluno possa usar a IA como uma ferramenta diferencial no trabalho dele. Mas ele não pode deixar de aprender português e matemática e mandar a IA fazer as atividades por ele, fazer as provas por ele. Essa é uma questão que a gente precisa enfrentar. E mesmo porque, João, nós não somos os detentores da tecnologia. Essa tecnologia está na mão do americano, está na mão do chinês, está na mão de outros povos, né? Inclusive vem a questão de que os dados sobre o Brasil e o brasileiro estão lá fora. Os data centers estão na mão da Amazon, estão na mão da Google, da IBM, da Microsoft, etc. e tal. Nossas informações importantes estão no exterior. Num contexto de guerra cibernética que você tiver aí, a gente está pebado. A gente está ferrado. Exato. A gente não tem condição de se sustentar. Então, veja, além da gente ter a questão do nosso exército ser, nossas forças armadas, militarmente comparando com o americano, com o russo, que é um fracasso, a gente vai apanhar nessa questão tecnológica. Então, veja bem, nós precisamos, o governo está estudando aí, tem um projeto do governo Lula. É a flecha mesmo, tem que aprender a atirar de flecha mesmo. Viu, ou baladeira. No sentido de que nós tenhamos uma rede no Brasil, data center próprio, onde os dados importantes nossos fiquem no Brasil, para que a gente tenha autonomia. Por quê? Um projeto que seja de autonomia, um projeto de independência, um projeto de cidadania, de defesa, não pode estar na rede dos outros. Então, isso é uma questão que o governo, o Lula lançou esse projeto aí e tal, que a ideia é criar data centers do Brasil, operado, gerenciado pelo brasileiro. A mesma coisa é a história da IA. Por exemplo, o algoritmo é racista. Por quê? Porque quem escreve o algoritmo é o branco, é o europeu, tá certo? Quer dizer, você vê que o chanceler da Alemanha veio agora na COP30 e meteu o pau lá na floresta amazônica, meteu o pau lá em Belém, etc e tal, saiu, quer dizer, foi grosseiro, foi bem recebido, bem tratado e tal, e, não, quem queria ficar lá, tal, não se diz, você pode até achar, eu posso até não gostar do calor, da temperatura, né, dos mosquitos, etc, lá vai tal, lá na floresta, mas eu não posso, é deselegante, né, você vê, o chanceler alemão fez esse gesto de deselegância com o brasileiro. Então, eles são preconceituosos. Quando eu estou usando chip da NVIDIA, estou usando solução do DeepSeek do chinês, estou usando o Gemini do americano, estou usando o ChatGPT e tal, cara, eu tenho que me submeter a eles. Professor. Eles têm a inteligência do brasileiro aqui, ó. Pois não, João? Isso remete a um outro problema, mais embaixo, que é o uso de celulares nas escolas. Pronto, você vai responder aqui depois do intervalo, tá certo? É rapidinho, eu vou para o intervalo, o papo tá bom, tá agradável, e eu tenho certeza que você em casa está gostando, mas manda mensagem, conversa conosco, replica o nosso programa, encaminhe para um amigo, né? Divulgue esse trabalho que a gente tem feito com muito carinho para você. Eu vou para o intervalo e volto já já. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? É lei. Vou chamar a Lei aqui no Zap para saber mais detalhes sobre essa lei. Consulte as leis e chame a Lei, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo. Inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Tá passando na sua porta a chance de ouro de ficar em dia com a Cagepa. Quite sua dívida com descontos de até 100% na multa e nos juros e parcelem até 60 meses. Melhor que isso, Dona Maria, é só um copo d'água bem geladinha. Ligue 115 ou chame no Zap 981984495 e fique em dia com a Cagepa. Você também pode. Governo da Paraíba. Quando eu busquei a Escola SESI, eu pensei que só trabalhadores da indústria pudessem ter filhos aqui. Porém, eu fiquei muito feliz quando eu soube que não era assim. Todas as pessoas têm a escola aberta para matricularem seus filhos aqui. E a Escola SESI Paraíba oferece um ensino com grandes diferenciais. Robótica campeã, ensino bilíngue, certificações internacionais e iniciação científica. Mais que ensinar, preparamos para conquistar. Escola SESI Paraíba. A Prefeitura de Lucena segue avançando com obras que mudam realidades
e melhoram a vida da nossa população. Por meio do nosso programa de infraestrutura, diversas ruas estão recebendo serviços de pavimentação. Uma conquista que garante mais segurança, mobilidade e dignidade para os moradores. O que antes era lama e poeira, agora é mais qualidade de vida, chegando à porta de cada cidadão. Com compromisso e responsabilidade, seguimos trabalhando para uma Lucena mais acessível, bonita e preparada para o futuro. Porque aqui o trabalho não para. É a Prefeitura Municipal de Lucena, a gestão que transforma. Ei, você aí! Já pensou sua marca bombando nas ruas e nos lugares onde todo mundo passa? Com os painéis de LED do portal Mídia PB, sua publicidade não passa despercebida. Ela brilha. É imagem, é movimento, é impacto de verdade. Chega de ficar apagado. Vem ser destaque. Portal Mídia LED. Sua marca em evidência sempre. 83-981947881. Com a Sintercom Fibra, a sua experiência de conexão vem com sensações incríveis. Vem com o balanço do seu som, com emoções, ação e vibração, com muita diversão e aventura. O melhor do streaming para toda a família se divertir a qualquer hora. Tem aqui Sintercom Fibra, a internet ideal para você. Voltamos com o Norte Debate. Eu sou o Salles Dantas, meu parceiro é João Costa. E antes de ir para o intervalo, João tinha feito uma pergunta muito pertinente. O uso de celular nas escolas. João, pode fazer novamente. Nós falávamos da inteligência artificial e agora tem uma norma, professor, que proíbe o uso de celulares em sala de aula. Essa lei colou? Pegou. Deu certo? Deu certo. Por exemplo, o meu caso, né, lá do IFPB, os alunos, quando precisam uma mensagem, uma coisa, professor, eu vou fazer uma consulta aqui, eles pedem, a gente libera, então lá nós não temos registro de problema, não. Eu informalmente comentando aqui, dizia, no passado, nós tivemos problemas, por exemplo, de aluno que queria ficar o tempo todo no celular, que tinha uma espécie de uma compulsão, né, por usar o celular, era um vício, né? Então isso aí foi resolvido. E assim, por exemplo, no caso do Instituto, a gente tem um setor que faz esse acompanhamento de necessidades especiais e tal. Então, quando o aluno tem algum problema que precisa usar, por exemplo, um fone de ouvido, precisa de um tradutor de Libras, alguém e tal. Então, esse suporte a nível do Instituto Federal, isso é excelente lá, isso funciona muito bem. E assim, essa questão do celular lá foi resolvida. E relatos que eu escuto é que na maioria das escolas não é problema. E aí se vai contornando, como a lei já está em vigor desde o começo do ano, né? Nós já estamos chegando no final do ano, ela foi experimental esse ano, a tendência é que pegue mesmo e tal. E aí eles vão gerenciando, algumas escolas têm dificuldade, o que é que faz com esse celular? Deixa na bolsa do aluno, cria umas caixinhas com chave para poder guardar, etc. Então cada um foi achando uma solução. E a lei pegou e funcionou e ajudou a resolver aquela questão da dependência, do vício na questão do celular. E a questão da inclusão? Garotos autistas, assim, meninas, tudo junto e misturado com... Sim, a legislação manda acolher isso. Não, veja, eu acho que tem uma questão. Aquele ministro da Educação de Bolsonaro, o boliviano, ele foi fazer uma colocação que eu acho que tinha pertinência, mas ele não soube colocar. Eu acho que em alguns casos, João, você deveria ter, vamos dizer, salas especiais, onde você tivesse tradutor, onde você tivesse psicólogo, você tivesse pedagogo, você tivesse pessoas especializadas, porque hoje o que é que está acontecendo no Brasil? A maioria dos professores não passaram por essa formação de Libras, a formação para lidar com o aluno autista, para lidar com o aluno especial e tal. Então, esse professor ele vai sendo adaptado e tal. Uma coisa, por essas questões de sobrecarga de trabalho do professor, pelas questões de saúde mental, tudo isso faz com que o professor, muitas vezes a gente percebe, ele seja resistente ao treinamento, à orientação. Então, quando chega alguma atividade nesse sentido, ele rechaça e tal. Eu tenho notado assim, eu visito escolas públicas fazendo trabalho na área de
pensamento computacional, de robótica, a gente tem projeto de extensão lá no Instituto, e eu percebo muito assim, quando a gente conversa com os professores, faz treinamento, muitos estão com problema de saúde mental. Então eles, não quero, não tenho tempo, não quero saber, lá vai, rechaça aprender coisas novas e tal. E as redes têm culpa, porque sobrecarrega o professor. Por exemplo, no Estado, tem um sistema aí, um condenado, um tal de CIAGE, que é um sistema que o professor digita 3, 4 vezes um conjunto de nota para poder ficar lá. Então é uma coisa que vai aqui, o presidente da Codata, né, que é a companhia aqui de processamento de dados, existe uma coisa chamada backup, política de backup. O CIAGE não tem. Então, assim, há uma queixa dos professores que digita, que some a nota, você digita aí um monte de nota de um semestre todinho, de uma hora para outra, sumiu. Cadê essa nota? O que é que está havendo e tal? Não consegue acessar. Esse sistema aí, que é o sistema acadêmico das escolas estaduais, por exemplo, ele foi trocado 3 ou 4 vezes no governo João Azevedo aí. Tá certo? Então parece que a cada gestão troca 2, 3 vezes. Tá? Então é insegurança. O professor tem que aprender de novo. O professor tem que usar 3, 4 sistemas para lançar nota aqui, para fazer isso ali, lá vai e tal. Meu amigo, foco do professor, João, tem que ser ensino-aprendizagem. Eu tenho que focar no conteúdo que eu tenho que ensinar, eu tenho que aprender, eu tenho que dominar, eu tenho que conhecer estratégia pedagógica e tal, para poder meu aluno aprender e ele ficar satisfeito e resolver o problema. Quando eu começo a sobrecarregar esse professor com reunião, com isso, com aquilo, com diversos sistemas, coisa, o que é que vai acontecer? Ele vai ficar doente e ele não vai render. Então, o que está acontecendo? Hoje tem uma doença nos professores da rede pública, notadamente, que eu percebo, que é o seguinte: não tenho tempo, eu não sei, eu não quero, eu não posso, eu já estou cheio, já tenho muita coisa para fazer. Então, isso é um problema que eu acredito que seja de saúde mental, certo? O professor está sobrecarregado e aí ele não aprende e tal. E aí ele não vai dar uma aula boa, ele não vai preparar uma aula boa, ele não vai estudar, porque para ensinar, eu estudo, eu preparo aula, eu pesquiso, né, para poder dar uma boa aula. Olha aqui. Presta atenção, é um negócio de você não acreditar, meu Deus do céu. Salles, eu tenho uma filha de uma amiga, que é colega da minha filha, que foi primeiro lugar no programa Conexão Mundo, da primeira GRE. O engraçado é que ela vai para a Espanha fazer o intercâmbio. E faz quase um ano que a escola não tem professor de espanhol. É assim, é um negócio. Aqui, gente, aqui, que a senhora me mandou, que é amiga da filha. Aqui, olha aqui. Primeiro lugar aqui. Mas, Salles, é importante. Daqui, não, com certeza. Primeiro lugar, professor João Costa, no Conexão Mundo. A escola dela não tem aula de espanhol, ela vai para a Espanha. Não, é um negócio desconectado, gente. João, mas vamos pedir Deus, aqui... com todo respeito. É uma desconexão Salles, geral. Falta sincronicidade desse Vamos pedir uma escola de idioma aqui, que dê uma bolsa para uma menina dessa aí. Né? Então, uma escola dessa aqui de idioma aqui de João Pessoa. Anota meu telefone. Peça aí. Pronto, meu telefone, 99852-7777. 99852-7777. João Pessoa, Paraíba, 83, né? O nosso DDD. A escola de idiomas aqui em João Pessoa, que puder doar uma bolsa de estudo para essa moça. Que pode ser até online, né, Salles? Pode ser até online, para que ela possa se qualificar melhor. Ela vai para a Espanha, não tem aula de espanhol na escola, porque tem professor. Uma coisa interessante que é importante, veja, a gente está falando de um cenário dos problemas e tal, mas é importante também dizer que, assim, nessas escolas públicas você tem diamantes brutos, viu, Salles? A gente encontra aluno, João, que rapaz, eu fico olhando, me admiro, como encontra professor também. Por exemplo, lá no IFPB, eu tenho uns colegas lá, uma grande maioria, que são fantásticos. Que os caras, no final de semana, estão trabalhando, promovendo evento, promovendo competição. Rapaz, é uma coisa, eu admito, tem uns caras que eu sou fã deles, não vou dizer nome aqui para não ser injusto com um ou com o outro. Mas assim, da mesma coisa, a gente chega ali em Pitimbu, chega ali no Conde, chega em outra cidade onde a gente visita e tal, e encontra professor, professora dedicado, que se envolve, que bota dinheiro do bolso, que paga um prêmio desse aí, sabe? Às vezes você vai ver, talvez numa escola dessa aí, o pessoal, se eu fosse professor dessa escola, vamos nos cotizar para arranjar um curso de línguas para essa menina aí. Botava ela para fazer. Porque aí se você tem 40 professores, cada um dá, sei lá, 20, 30 reais, você já pagou uma parcela de um curso desse. Um curso desse que tem aí online,
talvez você possa conseguir atender uma questão desse tipo. Então, a gente veja, se a gente fizer um mínimo, se a gente correr atrás, a gente consegue resultado. Por exemplo, sabe, superdotado. Não tem. No âmbito de João Pessoa, do estado da Paraíba, no Brasil, isso não tem um programa para identificar a superdotação. Então, você tem... muitos, né? Mas, homem, você triste, encontra gênios por aí, João, na escola o mais pública, triste é saber pobrezinho. que esse povo está se perdendo. Vai se perder. A geração que está se perdendo de gênios estão se perdendo. Tem muita gente boa nas escolas, mas estão se perdendo. Elas não têm Professor, opção. Pois não. É exclusão pelo próprio destino. O senhor faz parte de um corpo docente de uma instituição de gabarito, que é o IFPB. De repente, são 800 campi no país inteiro. Né? Aqui na Paraíba são cerca de 38, 40 campos. Essa multiplicação mantém-se com a mesma qualidade? Em todos os campos. Interessante a sua pergunta. Por exemplo, tem um dado interessante para o melhor curso. Qual é o melhor curso do IFPB? Até onde eu li, parece que é Química. Veja, eu não tenho dado do ENAD, né? Esse dado eu não tenho, mas, por exemplo, o curso mais concorrido, vou puxar a brasa para a minha área, né, que é a área de informática, o curso mais concorrido no Enem desse ano agora que passou, esse último, foi o de Engenharia da Computação, de Ciência da Computação, Engenharia de Software, aliás, que é o nosso curso mais novo, que é o filhote lá do nosso departamento. Engenharia de software foi a maior nota no estado da Paraíba dentro dos institutos federais, né? Dentro das unidades do Instituto Federal. E nós temos lá, você tem engenharia elétrica, você tem engenharia ambiental, você tem sistemas para a internet, fora, porque nós temos desde o curso técnico até a pós-graduação, né? Mestrado, doutorado e tal. Então, o corpo docente é um dos melhores aqui do estado da Paraíba. Tem professores lá agraciados com premiações internacionais. O Brasil tem advogados de mais e engenheiros de menos? Sim, com certeza. Inclusive, João, você agora me coloca... Na área agora, para ciência de dados, para inteligência artificial, nós temos um apagão de mão de obra. Não tem gente. Por quê? Porque na área de informática, programadores e tal, está sobrando vaga aí. E a gente não tem. Os filhos, eles estão trabalhando offline, morando, às vezes passa 3 meses Estados Unidos, no exterior, Alemanha, nos Estados Unidos, e volta, passa o resto do ano aqui, trabalhando offline e recebendo contratado em dólar, recebendo em dólar, contratado por uma empresa americana. Eu tenho vários amigos. Eu tenho vários que alunos eles trabalham assim. Quer dizer, e isso vai tirando do mercado brasileiro também essa mão de obra. Sim. Que são aqueles que se destacam, né? E são realmente grandes naquele negócio, e eles são contratados por empresas americanas, empresas internacionais. Essa questão e aí, tira do Brasil também essa mão de você obra. lembra daquele termo, né, João? Fuga de cérebros. Né? Então, o camarada vai fazer um doutorado fora, um pós-doutorado e tal, quando ele chega lá que os caras percebem o valor dele, segura ele lá. Paga a multa, se ele está recebendo bolsa do CNPq, da CAPES, etc. e tal, e esse cara não volta mais. Então, esse é um problema que a gente tem enfrentado. Você me falar sobre a questão de orçamento e tal. Veja, o Instituto Federal aqui em Jaguaribe, o orçamento dele esse ano é inferior ao de 2014, se eu não me engano, alguma coisa da ordem de 10 milhões. Que é isso? Certo? Então, é quase a metade do que era no governo Dilma. Sim. No último orçamento de 2016, uma coisa assim. Então, quer dizer, ele vem diminuindo. O pessoal conseguiu algumas emendas, né? Alguns parlamentares, como Rui Carneiro, como Veneziano, Vital do Rego, colocaram. Pra você ter ideia, por exemplo, a piscina estava interditada porque não tinha verba para consertar. Conseguiram a verba lá. O ginásio com as goteiras fazia um tempão, tal, também conseguiram a verba com esses dois aí e outros. Então, assim, a nossa reitora, a professora Meire Roberta, é muito atuante. Por exemplo, há 15 dias atrás, ela foi para Brasília peregrinar de gabinete em gabinete para conseguir verba, para complementar obras e resolver essas questões que o orçamento... Dos diretores. Para poder se ocupar de, vamos dizer assim, buscar, né, esse recurso tal, lá na origem, porque você sabe que estão na época do orçamento, né, para fechar o orçamento para o ano que vem, e se você não aproveitar, tá. Então, foi lá a nossa reitora com um grupo de diretores de unidades aí, e buscar de gabinete em gabinete emenda para complementar e fechar a despesa para o ano que vem. A gente tem que trazer o professor Paiva aqui mais vezes, porque esse programa está terminando com gosto de quero mais. Porque eu vi você empolgado hoje. Você quer fazer a outra para a gente estourar esse horário? Me deixa fechar. Falar com o Diego para estourar esse horário. Nós estamos chegando ao final. O senhor já foi vereador, presidente da Câmara. Nós temos eleições aí.
Tu és candidato a quê? Meu querido, veja, interessante. Não, quem até tinha me esquecido. Meu querido João Costa, quem tem o vírus da política, quem já exerceu, é difícil você se desvincular totalmente. Então, hoje eu sou... seria o bom federal. Sou membro do agrupamento político do nosso deputado Eduardo Carneiro, que foi meu aluno. Né? Fábio foi meu assessor na área de marketing quando eu era diretor da ASPA, diretor do Objetivo, do Colégio Objetivo e tal. Então eu tenho amizade com os meninos aí de 30 e tantos anos. Eduardo era um guri. Conheci Eduardo com 13, 14 anos. Dava uns pedala Robinho, né? Mas então, seu nome vai estar na nominata? Olha, Eduardo fez uma sugestão que eu fosse candidato a deputado federal, pelo nosso agrupamento, etc. e tal. Mas assim... seria um grande nome. Eu estou avaliando, né? Ele me convidou e tal, mas assim, eu não tenho essa decisão tomada, não. Depende de conversar com a família, de conversar com os amigos. Depende se a mulher deixa. Também. E também, veja, eu tenho trabalhado muito com consultoria na área de robótica, de pensamento computacional, dando assessoria para implantar a BNCC Computação, que é o ensino de computação para prefeituras. Então, isso, através de projetos de extensão com o Instituto, eu tenho feito isso em Floresta, em Pernambuco, Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte, no Conde, em Pitimbu. E aí, assim, isso tem sido a minha paixão nesse momento aí, que eu deixo uma contribuição, lidar com crianças aí da educação infantil, do fundamental, e aí tio Paiva para aqui, tio Paiva para lá, tal, né? Tio, aquela coisa toda. Então, assim, sou padrinho de um bocado de menino aí pelo interior. Tem vozes do além dizendo, não se mete nisso, não? Tem, sempre tem. E mesmo porque, João, é o seguinte, a minha experiência na política, veja bem, eu fui um outsider, né? Um cara que não tinha grupo e tal, que tinha uma posição... que marquei a minha posição. Na época, você se lembra, diziam que eu era a revelação da política da Paraíba, há 20 anos atrás e tal, quando eu surgi, ninguém sabia quem eu era, e me via me posicionar, me colocar. Eu gosto de aprender, então aprendi muito rápido o funcionamento do Legislativo, a questão do... Já foi presidente logo cedo. Entendeu? Logo. Fiquei na suplência, eu fui segundo suplente de deputado estadual, né? Então eu tive voto em 120 e tantos municípios. Eu estava uma vez em São Paulo, no Dinhos Place, e aí o Metri era de Patos. Aí ele me chama e diz, olha, tem um fã seu lá do outro lado. Aí ele me leva, atravessa o restaurante grande lá na avenida, lá em São Paulo. E aí eu vejo, quando chego do outro lado, era uma família de Patos. O pai, a mãe e 2 filhos. Todos nós votamos no senhor, admiro o seu trabalho, parabéns, que coisa, né? Então, assim, isso muito me enobrece, né? Me deixa vaidoso. Estamos chegando ao final. Agora, mas pai, estouramos. As emendas são sedutoras. Eu sou do tempo, João, mas eu sou do tempo que a emenda não tinha. No tempo aqui o prefeito não dava um centavo. Eu era oposição, passei 4 anos na oposição. E aí, meu amigo... E ainda devolveu o dinheiro para o prefeito. Ainda devolvi aí essa grana todinha lá. Até hoje. Não, mas eu não entendi. Tinha que ter gastado com a casa. Mas sabe, olha, veja bem. Minha mãe escrivã de polícia. Você se arrependeu de não ter devolvido? Não me arrependi. Não me arrependi não, vou dizer por quê. Meu pai, policial. Foi da Polícia Civil e da Polícia Militar. Minha mãe, escrivã de polícia. Eu tenho ódio de ladrão, de bandido, de caba safado. Gosto das coisas certas. Então eu fiz o que era certo. Eu tive uma gestão austera, segurei, administrei. Sabe o que ia acontecer? Eu ia sujar meu nome para dar fim ao dinheiro e ter que dividir. É verdade. Então, tem que dividir com todo mundo. Depois e sozinho era comigo. E ficar sujo sozinho. Eu estava dizendo aqui a João, informalmente, o cara quando tem consciência de que está certo, conselheiro que estava avaliando minhas contas mandou me chamar. Presidente, quer conversar com o senhor lá no gabinete? Eu digo, manda ele fazer o trabalho dele que eu faço o meu. Verdade. Então é o seguinte, é a educação que eu recebi. E por isso eu não durei na política. Eu não durei porque fui sério, fui correto, entendeu? Ainda hoje as pessoas me contam e lembram, rapaz, você foi correto demais, devolveu aquele dinheirão, tal. Mas é isso mesmo, quer dizer, eu não me arrependo. Isso ficou a marca. E devolveu para o maior rival dele. Para o maior rival, não. E ele disse, na época, disse, o que é que você acha? Ele disse, não fez mais do que a obrigação. Deixa eu encerrar nessa câmera aqui. Bom, o programa está chegando ao final, a gente agradece muito às famílias e a vocês todos que estão sintonizados. É sempre uma honra adentrar a casa de cada um de vocês. E lembrando-os de que na próxima terça-feira nós estaremos de volta com mais um tema interessante para ser discutido aqui. Eu sou o Salles Dantas, meu parceiro é João Costa, e hoje a honra foi entrevistar o professor Paiva. Até o próximo programa. Até João. Até a próxima. Valeu, um abraço.